Estamos de volta com Bate-Papo Esportivo aqui na TV Horizonte. Pessoal, agora mais uma dica para vocês. Se você está atrás de lazer, diversão e entretenimento para sua família, então você precisa conhecer a Sociedade Recreativa Palmeiras. O clube conta com uma estrutura de ponta, com piscina, sauna, quadra para práticas esportivas, salão de jogos, salão de festas, espaço kids e até quadra de areia de futevôlei. Localizado no bairro Funcionários, a Sociedade Recreativa Palmeiras completou 60 anos de vida e sucesso em 2017. Associe-se já e venha fazer parte do clube que mais cresce na cidade. Ligue no 3241-1543, repetindo, 3241-1543. Não perca tempo e agende já uma visita. E agora vamos acompanhar a segunda parte da entrevista com o preparador de goleiros do Atlético, Chiquinho. Coloca aí pra gente. Chiquinho, você acha que o goleiro é a posição mais injustiçada do jogo, do futebol? Não acho não, porque como eu falei anteriormente sobre o dom é o amor, o goleiro ele tem amor à sua profissão, ele ama estar ali, ama participar, de defender a bola com as mãos e, ao caso, defender com os pés também. Então, não acho. Mas tem jogo que o goleiro fecha o gol, aí ele leva um gol, o time dele perde, a torcida já sai criticando, no dia seguinte os jornais criticam e tal. Não vê o contexto geral da obra, só o resultado final. Mas isso faz parte do pacote. Tem um pacote dentro do futebol que todo atleta, o profissional de comissão técnica tem que saber disso. E não tem que se preocupar, tem que passar por cima disso, não ficar olhando pelo retrovisor e olhar sempre para frente, procurar sempre evoluir, porque faz parte. E quando o goleiro tem no time dele um lateral meio mochila, como era o Rui na época dele, que vai sempre ponta na linha de fundo, cruza, dificulta a situação. Se o goleiro leva um gol nessa situação, você orienta o goleiro a ir lá e puxar a orelha do lateral como o Rui assim, não? Não precisa nem orientar, ele tem que colocar um tampão nos ouvidos, que ele vai ouvir o jogo todo, que eles falam. Agora você está entendendo porque que eu acabava o meu treino e ia lá puxar o saco do Chiquinho e do Vitor. Mas o esquema, eu já cansei de falar para você que o esquema meu, eu não era um lateral, eu era um falso lateral. O Chiquinho sabe disso. Lá no Grêmio eu era quase um ponta direita. Então não tinha nada dessa história de lateral muito. Tá vendo? Nada. Fiz gol, tá vendo que eu tô te falando? É o esquema tático. Eu tô vendo que você não tava entendendo nada de futebol. Não é da minha época, não? Da época. Agora o Chiquinho tá falando a respeito da evolução dos goleiros. E tiveram números nesse Campeonato Brasileiro, ou de um tempo para trás, que vem impressionando muito, Chiquinho, que é o número de pênaltis que os goleiros vêm pegando. Isso é devido ao quê? Poucas pessoas sabem que hoje o trabalho de treinador, de goleiro, é praticamente, vamos dizer entre aspas, um trabalho praticamente solitário, né? Vocês chegam antes, treinam antes, aí tem o treino junto com o elenco inteiro, depois você ainda fica, às vezes tem a questão do vídeo, às vezes tem a questão, né, de alguma coisa em particular que você passa. Esse número de pênaltis que estão sendo defendidos dentro do Campeonato Brasileiro é graças aos treinamentos do treinador de goleiro? É graças ao treinador dos treinadores de goleiro, aos goleiros. Tem em grande parte também a forma que os batedores estão cobrando os pênaltis hoje. Eu penso que mais de 80% dos cobradores de pênaltis hoje no Brasil, eles vão caminhando muito para a bola. E quando ele chega para se aproximar da bola, vem a batida não vem uma batida muito firme, né? E os goleiros já detectaram isso junto com os treinadores de goleiros, estão trabalhando isso. Raramente você vê um goleiro saindo muito antes num canto, como era antigamente. Então faz parte dessa evolução. E a penalidade é uma guerra de nervos, né, Rui? É a guerra de nervos ali do cara que quer fazer logo o gol e se ver livre logo daquele martírio, que é aquela bola parada ali, e o goleiro também, que ele tem que defender também. Então, quem vence essa guerra de nervos é quem está mais treinado, que está mais emocionalmente seguro, consegue vencer essa batalha. Agora, tem aquele chavão, né? Falam que pênalti é competência, aí tem gente que fala que o goleiro não tem nenhuma responsabilidade na hora do pênalti, que a responsabilidade é do cobrador. Como é que você vê isso aí, Chiquinho? Não, eu acredito que pênalti é treinamento. O goleiro treina, ele treina pênalti, treina para diminuir a ansiedade, para não sair bem antes. Ele treina para aprender o enquadramento do batedor na hora que ele se aproxima da bola. Então, treino, por exemplo, aqui no Atlético nós treinamos muito isso, muito. Quem acompanha o dia a dia do Atlético vê que ao término dos treinos, todos os nossos goleiros estão defendendo penalidades. Então, essa história de que é loteria, e que eu não concordo com isso.
Eu penso que é treinamento diário e você vai conseguindo evoluir. Porque se você não treina e vai pela sorte, a sorte é madrasta. Agora, a gente viu nesse campeonato o Otero fazendo um gol do meio de campo no Independência contra o Curitiba. E eu te pergunto o seguinte, se fosse ao contrário, se o seu goleiro fosse o que levou o gol do meio de campo, lembrando daquele lance, o que você pode dizer do posicionamento do goleiro? Ali é o quê? É mais mérito do jogador que bateu na bola ou realmente, de repente, foi uma desatenção de posicionamento do goleiro? Não, foi totalmente mérito do Otero. O Otero no jogo contra o Bahia, ele já tentou fazer esse gol e não conseguiu porque a bola foi fora. E é como nós estamos conversando aqui, mudou, a parte tática do goleiro mudou. O goleiro não é aquele jogador que fica quase dentro do gol, o goleiro tem que jogar fora porque ele tem que participar do jogo. Então, se ele fica numa posição daquela, é porque ele está também para evitar aquelas bolas nas costas do zagueiro que ele vai sair com os pés e vai conseguir. Então eu acho que foi uma desatenção da parte do meio para frente do Coritiba, porque quando você trabalha com a situação que o goleiro tem que jogar mais adiantado, o restante da equipe tem que trabalhar para o goleiro, como eu falei anteriormente, o goleiro trabalhar para a equipe e a equipe trabalhar para o goleiro. O goleiro, no caso do Coritiba, estava trabalhando para a sua equipe, mas sua equipe não trabalhou com ele, porque deixou o Otero dominar e não houve a pressão para diminuir na hora do chute. E ele conseguiu fazer aquele gol. Agradeço ao seu trabalho e à sua insistência também. Enquanto o Chiquinho estava falando aqui, eu que atuei durante muitos anos e eu sei como é que é difícil você se manter em alto nível, ainda mais numa equipe grande, né? Durante tanto tempo. E eu fico muito impressionado, apesar de ser fã do futebol dele, tanto como jogador como pessoa, é um amigo meu, mas eu sei o tanto que é difícil, Chiquinho. E o que o Vitor tem de diferente para poder manter um nível tão alto de atuações dentro do Campeonato Brasileiro, dentro das equipes que ele... Como eu falo, o Vitor é um atleta muito dedicado e com muito amor à sua profissão. E ele sabe que ele tem que treinar, ele sabe a importância do nome dele e o que o nome dele representa para a torcida do Atlético. Então, cada dia de treinamento dele, ele faz com bastante dedicação e concentração. Porque ele tem que passar isso não só para os torcedores do Atlético, mas para os jovens dessa geração nova que vai chegando de goleiros do Atlético. Então ele é uma referência muito grande para esses jovens. Então ele sabe dessa importância e sabe que ele tem que treinar forte para poder continuar jogando em alto nível. Eu vim de uma época, o Chiquinho lembra, que o futebol brasileiro, os jogadores brasileiros, eles sempre foram reconhecidos pela sua qualidade técnica. Muito pouco se falava dentro do futebol a respeito do trabalho daquele jogador dedicado. Então, dentro disso, Chiquinho, o futebol, agora não falando do Vitor, os jogadores em geral do futebol brasileiro, eles se profissionalizaram mais? Com certeza eles se profissionalizaram. E muito. A dedicação deles fora de campo, de se preparar para o treinamento, né, visivelmente isso é notado. Lógico que você ainda encontra alguns jogadores que fogem dessa situação, mas hoje a maioria dos jogadores hoje são altamente profissionais. Agora, Chiquinho, relembrando aqui, 2013, final da Libertadores, pênalti, Mineirão lotado. Como é que é a última instrução para um goleiro numa hora como essa, disputando aí o título mais importante da história do clube? O que você falou para o Vitor? Eu procuro falar para ele que a diferença de um jogo importante para um jogo normal é a sua preparação. A semana que antecede os jogos de grande expectativa de público, de grande expectativa do torcedor, ele tem que se preparar mais, ele tem que estar mais concentrado, ele tem que estar mais dedicado, tem que conseguir treinar detalhes que num jogo normal ele não treinaria. Então a preparação é a base de tudo e a preparação emocional. Eu costumo dizer, eu estou falando agora do nível de treinamento de goleiro, que a maior dificuldade
de um treinador de goleiro é procurar equilibrar as 4 competências que o goleiro precisa muito ter. Que essas 4 competências são a física, a tática, a técnica e a emocional, para que você possa dar o mesmo peso a cada uma delas. Então, se o goleiro, a grande dificuldade de nós, treinadores de goleiros, é conseguir equilibrar essas 4 competências. E a gente, ao longo do ano, a gente procura trabalhar isso. Então, naquele ano determinante de 2013, nós trabalhamos muito, nós nos dedicamos demais, todos nós no Atlético aqui. Então, a gente sabia da importância que era ser campeão da Libertadores pelo Atlético, então a dedicação foi tempo integral em todos os aspectos. Para fechar, os 3 maiores goleiros da história que você viu. Eu não gostaria de ser injusto com outros, porque eu vi bastante excelentes goleiros ao longo da minha trajetória, que eu vi vários goleiros a nível mundial jogando, então eu não gostaria, eu gostaria só de falar dos nossos, e dos nossos, para mim, os nossos são os melhores. Tá aí, Chiquinho. Obrigado e desculpa ter feito esse reencontro seu com o Rui, né? Não, o Rui é um amigo. É um amigo que nós fizemos, né, lá na época do Grêmio. E aí, como ele falou mesmo, o Rui era lateral artilheiro, fazia muitos gols e ajudava a gente. Aí, valeu, pessoal. Agora eu tenho uma dica para você que quer agradar ou fazer uma surpresa para sua namorada ou sua esposa. Ou você, mulher que gosta de se sentir linda e elegante, passe lá na MK Poá, a loja mais charmosa do Buritis. Lá você vai encontrar as grifes mais desejadas da moda mineira. Tem Morena Rosa, Patogê, Caos, Romaria, entre outras. E tem desconto especial se você falar que assiste o Bate-Papo Esportivo. O endereço está na tela para você. Não deixe de conferir. E nós vamos para um rápido intervalo. Não saia daí.